Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse, pode me interromper a qualquer momento, tá? E fazer as perguntas, pedir para voltar em algum raciocínio e coisa do tipo. Então, ó, o assunto da nossa aula de hoje ainda é composição de movimentos, tá? Mas, particularmente, a gente vai estudar hoje o lançamento oblíquo, que é o lançamento que tem uma velocidade inicial, só que essa velocidade ela tem uma inclinação em relação à horizontal. É conhecido também como balística, tá? Que é o lançamento de projéteis, do foguete, coisa do tipo. A teoria começa na página 29 para vocês, tá? Está lá na teoria, no capítulo de composição de movimentos. É o último módulo do caderno 3. Então, vamos lá. É muito comum a gente visualizar situações desse tipo, em que acontece lançamento oblíquo. Por exemplo, em um jogo de futebol, que tem um chute de uma bola com uma determinada inclinação, essa bola sobe, faz uma trajetória de parábola, desce, e muitas vezes acontece lá lançamentos, né, gol e tudo mais. A gente vai estudar, então, como que é esse movimento, como que acontece em termos dos movimentos que a gente já estudou as características principais, que é o movimento uniforme e uniformemente variado, tá? Então, aqui em cima nós temos a ilustração, né, de um lançamento oblíquo, vocês têm essa figura aí no caderno de vocês, né? Que eu tenho uma pessoa chutando uma bola, né? Então, quando ele chuta, essa bola adquire uma velocidade inicial e tem uma inclinação em relação à horizontal. Ela vai subir, atingir uma altura máxima e descer. Então, nós vamos, a partir das equações do movimento uniformemente variado, nós vamos calcular tanto o alcance horizontal, quanto a altura máxima e o tempo de voo desse corpo. No caso, a bola, né, mas pode ser qualquer outro corpo. Por exemplo, lá no lançamento de foguetes da Olimpíada que a gente participou, é o mesmo princípio, tá? Aquele ângulo de inclinação de 45 graus, a teoria consegue explicar por que devemos adotar o ângulo de 45 graus para o lançamento e não outro ângulo, certo? Que é para obter o maior alcance possível. Então, aqui nessa figura, nessa de baixo, que eu tenho a ilustração dos vetores no lançamento oblíquo, o que nós temos? Então, o primeiro passo, quando eu tenho lançamento oblíquo, ó, eu tenho uma velocidade inicial oblíqua, né? Por isso que é lançamento oblíquo. Eu tenho que decompor essa velocidade inicial, utilizando o quê? A teoria lá da decomposição de vetores. A projeção desse vetor aqui, ó, no eixo X. Deixa eu aumentar ele, assim ele fica proporcional à figura. Então, olha só, a projeção desse vetor no eixo X, eu vou ter o V0x. A projeção no eixo Y, eu vou ter o V0y, certo? Então, para determinar o módulo da componente horizontal, eu vou fazer o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E para determinar o módulo da componente vertical, eu vou fazer a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, certo? Lá da decomposição de vetores. Deixa eu ver se tem pergunta. Ah, tá. Achei que era a minha internet. Se cair, alguém me avisa aí, ou me chama em algum outro lugar, tá? Achei que era a minha que tinha caído. Pode acontecer, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A componente horizontal da velocidade vai ser responsável por arremessar esse corpo para frente. Então, vai ser responsável pelo deslocamento horizontal. A componente vertical vai ser responsável pela subida desse corpo. Só que, olha só, quando eu adotar a trajetória, a orientação para cima, o que vai acontecer? A aceleração da gravidade para baixo, ela vai desacelerar esse corpo. Então, nós vamos adotar o A como menos... Não vou conseguir escrever nesse cantinho. Menos G, certo?
Então, na horizontal, como eu não tenho aceleração, nós vamos analisar o movimento como uniforme, e na vertical, como esse corpo vai ser desacelerado, nós vamos analisar esse movimento como uniformemente variado. Então, para determinar o alcance horizontal, nós vamos utilizar as equações do mu, e para determinar a altura máxima que esse corpo atinge e o tempo de voo, nós vamos utilizar equações do mu. O que acontece? Então, ó, ele vai subir até uma altura máxima aqui, ó. Quando ele chegar nessa altura máxima, que é enquanto a aceleração da gravidade está agindo, né, está desacelerando, a componente vertical da velocidade vai zerar. E ele só vai ter a componente horizontal, que é a mesma da velocidade inicial, a componente horizontal da velocidade inicial. A partir do instante em que ele atinge a altura máxima, não sei se vocês conseguem visualizar, mas é como se fosse o lançamento horizontal. Aí o que acontece? Ele continua o movimento horizontal, só que a partir desse momento a gravidade passa a acelerar ele e ele cai. Então ele sobe até atingir a altura máxima. Enquanto ele está subindo, ele é desacelerado pela gravidade. Quando ele atinge a altura máxima, a componente vertical da velocidade se anula, e a partir de então ele é acelerado para baixo, porque a gravidade favorece o movimento de queda. O perfil da trajetória é em formato de parábola por conta dessa componente horizontal da velocidade. Então, ele vai subir, só que ao mesmo tempo ele é arremessado para frente. Então, a trajetória descrita por ele é em arco de parábola, em parábola, né? Então, aqui, ó, na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, só reforçando, e na vertical, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Trata-se de um lançamento vertical, só que eu tenho a componente vertical da velocidade e eu tenho a componente horizontal que lança ele para frente, certo? Por isso que é uma composição de movimento, o lançamento oblíquo. Porque eu tenho a composição do movimento uniforme na horizontal com o movimento uniformemente variado na vertical, certo? Eu não tenho um único tipo de movimento, por isso que a gente trata como composição de movimento. Então vamos lá, vamos escrever as equações. Primeiro na horizontal. Então olha só. Que equação que eu tenho para o movimento uniforme? Essa daqui, ó, o sorvete. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, certo? Se eu passar o S0 para cá, o que eu posso escrever? Delta S é igual a velocidade vezes o tempo. Só que o delta S para a gente vai ser a distância na horizontal, que eu chamei de x. O que é o x, pessoal? O x é a distância do ponto em que o corpo foi lançado até o ponto em que ele atinge a altura máxima. Por quê? O lançamento oblíquo ele é simétrico, certo? O tempo que ele vai demorar para subir é o mesmo tempo que ele vai demorar para descer. E a distância horizontal que esse corpo vai percorrer do ponto em que ele foi lançado até a altura máxima é igual à distância que ele vai percorrer na horizontal da altura máxima até o ponto em que ele vai atingir o solo. Então, esse alcance horizontal, D, que nós chamamos aqui, ó, é o total. É o quê? É o 2x. É o x do ponto que ele foi lançado até ele atingir a altura máxima, mais o x, que é do ponto em que ele atingiu a altura máxima até o ponto que ele tocou o solo na horizontal, certo? Então, é como se eu estivesse colocando um sistema de referência aqui, ó, cartesiano. Deixa eu colocar em azul para destacar. Eu vou ter um eixo x aqui, ó, e um eixo y. E eu vou estudar o meu movimento. Então, na direção x, ele vai ter um alcance d, e aí na direção y, eu vou ter o quê? Uma altura máxima aqui, ó, associada a esse movimento, tá? Então, como que eu vou calcular o x? Então, olha só, na horizontal, o que a gente tem aqui, que eu mostrei para vocês? Eu tenho as componentes. Eu vou ter a componente da velocidade na horizontal, o v0x, e vou ter a componente da velocidade na vertical, v0y. A componente horizontal vai
está relacionada com o alcance horizontal. Então, para calcular o x, ó, eu vou calcular, usar o quê? A velocidade inicial na direção x, vezes o tempo. Que tempo é esse? Esse tempo aqui é o tempo de subida, tá? Que é igual ao tempo de descida. Se eu quiser relacionar o alcance horizontal, né, no percurso todo, é só eu fazer 2 vezes x. Se eu substituir o x aqui, o que eu vou ter? Que o d é 2 vezes v0x vezes t. Esse t, toda vez que eu escrever só t, é tempo de subida, tá? A apostila traz essa tabelinha para vocês, ó. Na horizontal, então, ó, não tem aceleração, a aceleração é 0. A componente da velocidade, ela não muda, é ela que faz o corpo se deslocar na horizontal. E o x é v0x vezes t, que é essa distância que eu disse para vocês, do ponto de lançamento até ele atingir a altura máxima na horizontal e depois da altura máxima até ele tocar o Sol. Agora, no próximo slide, a gente vai analisar o movimento na vertical. Para analisar na vertical, a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado. E para analisar na subida, certo? Porque o movimento de descida é simétrico. Então, se eu conseguir calcular o tempo de subida, eu consigo calcular o tempo de descida, que é igual, porque o movimento é simétrico, né? E eu consigo determinar o tempo de voo, tá? Que é o que a gente vai fazer no próximo slide agora. Ele já traz para vocês, lá na teoria, essa tabela já com a equação que a gente vai analisar no próximo slide. Tanto para velocidade quanto para altura, certo? Eu vou escrever essas equações no próximo. Olha só, na vertical, o que eu tenho? Movimento uniformemente variado. Quantas equações que eu tenho com movimento uniformemente variado? Eu tenho 3, ó. Eu tenho o Vovoati, o sorvetão e o Torricelli. Então, essas 3 equações que eu grifei para vocês agora são as equações de movimento uniformemente variado. Nós vamos reescrever essas equações para o lançamento oblíquo, na subida, como eu disse para vocês. Então, ó, quando o corpo sobe, vou só representar aqui novamente. Eu tenho a velocidade inicial, certo? Na direção vertical, ele vai subir por conta da componente da velocidade inicial na direção y. A gente adota a trajetória como positiva para cima, certo? Então, a aceleração da gravidade está para baixo. Por isso que a gente adota menos g, porque está no sentido oposto, deixa eu arrumar esse mais aqui, oposto à orientação positiva da trajetória. Ou seja, a aceleração da gravidade é responsável por desacelerar esse corpo. Por isso que quando ele sobe, ele atinge a altura máxima aqui, ó, e dá aquela paradinha, a componente vertical da velocidade se anula, certo? Depois ele desce. Então, o que eu vou escrever? Ó, vou reescrever o Vovoati para a componente vertical. Então, como eu estou analisando a componente vertical, eu coloquei o y, é o quê? V0y. No lugar da aceleração, eu coloquei menos g. Na altura máxima, o que acontece? A componente vertical da velocidade se anula. Se eu substituir aqui nessa equação, ó, se eu fizer zero, vai ficar 0 é igual a V0y menos gt. Passo o gt para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter gt é igual a V0y. Isolo o t. Se eu isolar o t, eu vou ter essa equação aqui, ó. Que tempo que é esse? Esse é o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida. Então, o tempo para o corpo atingir a altura máxima depende da componente vertical da velocidade dividido pela aceleração da gravidade. O que é o tempo de voo? É o tempo de permanência no ar. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, é 2 vezes o tempo de subida, porque eu não disse para vocês que o lançamento oblíquo é simétrico? Então, essa equação que a apostila fornece para vocês, né, é o tempo de voo, que é 2 vezes V0y sobre G. Ainda ele substitui aqui quem que é o V0y, tá?
Só que eu acho que fica uma expressão muito grande, eu prefiro escrever assim. Mas é a mesma. A gente está determinando a mesma equação, certo? Para determinar a altura máxima, ou o y, né, a altura que ele atinge num determinado instante de tempo, a gente usa a equação do ΔS do MUV, reescrevendo também para o lançamento vertical na vertical, que é onde eu tenho aceleração. Então, ó, o ΔS eu troquei por y, porque eu estou analisando a componente, a altura, né, que ele está em relação ao solo. O V0 é a componente da velocidade na direção y, inicial, e eu troquei o A por menos g, certo? A mesma coisa eu posso fazer com a equação de Torricelli. Velocidade final, Vy ao quadrado, é velocidade inicial na direção y ao quadrado, menos 2gh. O h que a gente chamou de y, o y é o quê, pessoal? Vou escrever aqui nessa figura, ó. É uma determinada altura, tá? Para qualquer instante. Pode ser aqui, tanto na subida quanto na descida, tá? Se eu quiser determinar a altura máxima, o que eu tenho? Eu tenho que aplicar a equação da altura máxima, que é a componente vertical da velocidade se anular. Vy igual a zero. Se eu substituir aqui, então vai ficar zero ao quadrado, na equação de Torricelli, é V0y ao quadrado, menos 2gh. Então, como eu estou falando de altura máxima, eu não uso mais y. Na altura máxima, eu uso h. Isolando o h, então vai ficar V0y ao quadrado sobre 2g, tá? Que é uma expressão que ele fornece para vocês também, só que ele já substitui o V0y por V0 vezes seno de θ ao quadrado, reescreve a expressão e tudo mais. Mas eu prefiro, como eu disse para vocês, calcular no início do exercício as duas componentes, a horizontal e a vertical, e depois eu vou calculando os demais dados que eu preciso, certo? Que é geralmente o tempo de voo e o alcance horizontal. Então, a partir das equações do movimento uniforme e do uniformemente variado, a gente consegue estudar o lançamento oblíquo, certo? Aí a gente consegue todas aquelas características que para ter o maior alcance horizontal, eu tenho que usar o ângulo de 45 graus. Ah, você queria as anotações? As anotações não salva quando eu saio. Tudo bem. Se quiser mais algum, eu volto, espera. Então tá bom. Desculpa, eu fui passando e nem perguntei. Eu sou acelerada, né? Então vamos fazer os exercícios de aplicação, tá? Tentando escrever as equações da maneira mais simples possível. Eu vou no primeiro exercício, na página 333. Ele diz assim, ó. Um objeto foi lançado obliquamente de uma superfície plana e horizontal. Então, ó, como que eu sei, Fran, que é oblíquo? Ele escreve, então, se for lançamento horizontal, ele fala, foi lançado horizontalmente. Se for oblíquo, ele fala que foi lançado obliquamente, tá? Ele deixa muito claro no enunciado qual é o tipo de lançamento. O valor da componente vertical de sua velocidade inicial era V0y, 30 metros por segundo. Então, vou anotar os dados. V0x e da componente horizontal, 8 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi... O que é o alcance horizontal? O alcance horizontal, pessoal, é o D. Tá? Então, ó, eu vou só ilustrar para ficar claro todas as incógnitas que a gente vai trabalhar. Tá? Então, ó, eu tenho o corpo, ele foi lançado obliquamente, uma velocidade inicial, tem um ângulo teto em relação à horizontal. Ele vai subir, atingir a altura máxima aqui e vai descer, certo? Deixa eu desenhar aqui o solo de novo. Então, ele vai descer. Aqui a altura máxima e o alcance horizontal que ele quer é o D, certo? Na minha figura aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar, não ficou muito simétrico, né?
Melhorou um pouco. Então, o que a gente consegue determinar? Ó? Eu consigo determinar esse x aqui. Ó. Se eu conseguir determinar o x, o movimento é simétrico. O D eu posso fazer que é o quê? 2x, certo? Então, vamos lá. O que eu sei? Eu tenho a componente horizontal e tenho a vertical. Para achar o x, eu sei que é movimento uniforme. Então, o x é o quê? É a componente horizontal da velocidade vezes o tempo. Então, olha só, a componente horizontal eu já tenho, que ele forneceu no enunciado. O que eu preciso? Determinar o tempo. O tempo que é esse? O tempo de subida, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, para determinar o tempo, o que a gente usa? Equação do move. V igual a V0 mais AT. Só aqui escrita para o lançamento oblíquo. VY é igual a V0Y menos GT, porque eu estou analisando a subida, né? Na altura máxima, o Y é igual a zero, a componente vertical. Isso daqui, pessoal, usa em todos os exercícios, tá? Na altura máxima. A gente sempre adota as condições de altura máxima para facilitar o problema. A componente Y, ó, 30, menos 10t. 10t igual a 30. Então, aqui eu posso escrever 10t igual a 30. E eu consigo determinar o tempo. Vou subir aqui, tá? T igual a 3 segundos. Achei o tempo. Volto aqui e substitui, ó. 3 vezes 8, 24 metros. É o X. Para achar o D, o que eu tenho que fazer? 2x. 2 vezes 24, 48 metros. Alternativa C. Então, ó, eu tenho que analisar na horizontal e na vertical, na horizontal e na vertical. Ver o que ele quer que eu determine, para ver o que eu preciso tirar de dados da outra direção. Foi difícil? Sim. Posso limpar a tela? Ah, eu prefiro limpar a tela, Luma, porque senão fica. Eu fico vai e volta, parece que eu estou falando e não consigo mostrar o que eu estou falando. Quem está pedindo para esperar para anotar, eu espero. Ah, sim. Você quer fazer com a equação da apostila? Vai lá, Luma. Então eu vou apagar só aqui as equações, ó. Alguém está anotando? Tá. Depois eu estou gravando, vou disponibilizar também, tá? Vai lá, Luma. Então, ó, o que a gente precisa? A equação, localiza para mim, que eu não sei decor aquela equação lá da apostila do D. Eu só sei construir. Eu não decoro essas equações, gente. Fala para mim qual é a equação do D, Luma, lá da apostila, já que você quer usar. Deixa eu apagar aqui. Ah, 2 θ. Ah, sobre G. Luma, vou te falar porque não dá para usar essa equação. Já descobriu? Ele não deu o ângulo. Entendeu? Tá vendo como é limitado esse raciocínio dele? Eu só consigo usar aqui. O que eu teria que fazer? Eu teria que reescrever essa equação. Aquela que eu escrevi para vocês dá para usar, ó. Qual que é aquela que eu escrevi para vocês? Essa daqui, ó. Isso tudo aqui é o quê? É 2 V0 V0x vezes t. Me escrevi para você assim? O t, Luma, ele é o quê?
ele é o V0Y sobre G. Se eu substituir aqui, aí dá para fazer, ó, 2V0x vezes, substitui o T, V0Y sobre G. Aquela expressão que a apostila traz, que é o V0x, V0 ao quadrado, seno de 2θ, ele substituiu o V0x e o V0y, rearranjou, né, matematicamente para chegar naquela expressão. Só que nesse exercício a gente não consegue usar porque a gente não tem o ângulo. Eu tenho a componente já direto, tá? Então daria para calcular por essa daqui, ó. Quer ver? Ó, V0x 8, V0y 30, dividido por 10. Ficou apertadinho aqui embaixo, né? Deixa eu pôr aqui na frente. Ver se cabe, não cabe. Vou trazer essa equação mais para a esquerda, peraí. Esse espaço vai ser 2V0x vezes V0y dividido por G. 2 vezes 8 vezes 30 dividido por 10. D é igual 2 vezes 8, 16. 3 vezes 16, 48 metros. Por essa que eu escrevi para você dar aula. Por isso que eu... Oi? Quer perguntar alguém? Por isso que eu prefiro construir o exercício, entendeu, Luma? Porque quando a gente Não, tudo bem. Então, ó, acho que você tem que saber, tá? Vou tentar fazer um resumo. No final eu faço. Se não anota esse exercício, eu faço o resumo das equações que vocês têm que saber. Ah, o V0 ao quadrado por T? Não, Luna. Porque esse V0, vou te mostrar, ó. 2 V0x, V0y sobre G. Se eu substituir aqui, ó, o que é o V0x? O V0x é V0 vezes cosseno. Cosseno de θ. O V0y é V0 vezes seno de θ, dividido por G. O que é aquela equação? Ó? V0 vezes V0, Luma, ó. É o V0 ao quadrado que tem lá. 2 vezes seno vezes cosseno é o seno de 2θ, lá da matemática. Lembra? Dividido por G. Então, você não pode substituir isso daqui por T. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Sim, essa daqui que eu coloquei, sim. Posso limpar essa tela? Tem alguém anotando? Olha só, pessoal. Vou limpar, Luma. Então, ó, eu vou usar só o espaço aqui. Desconsidera o exercício, tá? Vou voltar a falar de lançamento oblíquo de forma genérica. Que equações você tem que saber? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter em mente o lançamento. Ele sobe, atinge uma altura máxima e desce. Você tem que saber que a velocidade ela é oblíqua e tem uma inclinação em relação à horizontal. Na altura máxima aqui, a componente y é zero. Vou escrever menor que eu preciso por outras coisas. A componente y é zero e eu só tenho a componente x. O alcance horizontal é d, certo? E h é a altura máxima. O que você precisa saber, então, de equação, já que você prefere decorar do que construir? Você precisa saber que, se você precisar calcular a componente horizontal,
ela é V0 vezes o cosseno. É só associar, ó, x com sono. Lembra da decomposição de vetores? V0y é V0 vezes seno. O que mais você precisa saber? O t, que é o V0y sobre g. Esse t aqui, você tem que lembrar que ele é o tempo de subida e o tempo de descida. Eles são iguais. O tempo de voo é 2 vezes isso. Certo? O d é 2 V0x vezes t. E o h é V0y ao quadrado sobre 2g. Essas equações que você precisa saber. Por que eu recomendo essas e não recomendo aquela, por exemplo, da apostila, que ele dá que o d é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g? Porque aquela equação ela é limitada somente quando eu tenho o ângulo. Tá? E se ele não der o ângulo? Aí você fica travado. Você vai ter que descobrir o ângulo para usar ela. E essa daqui não. Ó. Se ele te der o ângulo, você descobre primeiro as duas componentes e depois calcula o que você precisa. E se ele te der já direto as componentes, você consegue substituir e calcular, que foi o que a gente fez para esse exercício. Ó, vou fazer esse exercício novamente, tá? Ele quer o alcance horizontal, ó, D, que eu sei que é 2 V0x vezes T. O V0x ele me deu 8. Quem que ele não me deu? O tempo. Só que o tempo eu tenho como calcular, ó, V0y sobre G. V0y ele deu 30 dividido por G, que é 10, que ele também me deu. Achei que o T vale 3 segundos. Esse T é o de subida, que é igual ao de descida. Então, eu posso substituir aqui, ó. E foi o que eu fiz no começo do exercício, só que eu quis mostrar o caminho, né? O porquê que eu tinha feito isso. E dá os 48 metros do mesmo jeito. Certo? Eu acho essas equações até mais simples de decorar do que aquelas que ele já deu mais desenvolvidas. E elas têm uma abrangência, se eu posso dizer isso, né? Abrange um pouco mais os exercícios, porque eu consigo calcular tanto o exercício que ele me deu o ângulo e a velocidade inicial, quanto o exercício que ele já me deu as componentes. Entendeu, Luma? Melhorou um pouquinho o raciocínio? Ou melhorou totalmente? Isso, faz um quadrinho aí de anotação, tá? Então, esse H aqui, ó, se você quiser pôr legenda, né? É a altura máxima. E esse D é alcance horizontal. O V0x. Como assim? Fala de novo, aqui tem um barulho, Luma, eu não te ouvi. Ah. Uhum. O V0x é a componente horizontal. Tá aqui, ó, no enunciado, ó. Componente horizontal é o x, porque o x é horizontal. E a componente vertical é o V0y. Nada. Os demais, tá tudo bem? Sim. Posso ir para o próximo exercício? Então, vamos lá. Então, vou fazer o próximo exercício nessa linha de raciocínio, tá? Nessas equações. Então, vamos lá. Ó. Durante a preparação do país para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016,
Muitas construções foram demolidas para que outras fossem construídas no lugar. Um dos métodos utilizados nessas demolições é a implosão. Em 2011, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, implodiu uma antiga fábrica para ampliar o sambódromo. Na ocasião, para evitar que qualquer pessoa fosse atingida por detritos provenientes diretamente da explosão, os engenheiros responsáveis pela operação solicitaram a remoção temporária dos moradores em certo raio medido pelo ponto de implosão. Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando que a máxima velocidade que um detrito pode ser arremessado do ponto de implosão seja 108 km por hora. Então, essa é a velocidade inicial, tá? V0. O raio mínimo de segurança que deveria ser adotado para a remoção dos moradores, de tal forma que eles não fossem atingidos diretamente por nenhum detrito é? O que ele quis dizer com esse raio máximo aqui, ó? Raio mínimo, desculpa, de segurança. Então, ó, é alguma coisa assim, olha o que ele disse. Implodiu, né? Fez uma implosão para destruir uma construção e construir uma nova, né? Então, o que acontece? Pode voar estilhaços, vestígios, né, dessa implosão para todos os lados, certo? Então, se eu pensar que o centro da implosão foi aqui, ó, o que pode acontecer? Eu posso ter um estilhaço, como que ele chamou? Detrito dessa explosão, que pode ser lançado obliquamente para cá, ó, e atingir essa região, qualquer ponto, tá? Tudo depende, ó, do ângulo de lançamento, tá? Qualquer ponto dessa região pode ser atingido. E eu posso ter a mesma coisa para o lado de cá, ó. É isso que ele está dizendo, certo? Então, o que é o raio mínimo? Esse raio mínimo que ele está falando é o alcance horizontal, D, que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, e tanto para frente, para trás, para em qualquer direção. Mas olha só, ele deu o ângulo para eu saber as informações? Não. É aí que vem a relação daquele ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é o que eu tenho maior alcance, tá? O maior alcance horizontal, então o maior D, que eu vou chamar, né? Que é o maior raio que ele tá, ou melhor, o menor raio, né? Que ele está pedindo, é para θ igual 45 graus, certo? E isso vocês têm lá na teoria, quer ver? Vai na página 20, 30. Ele tem essa ilustração, olha o que ele mostra, ó. Ele mostra o lançamento num quadrinho lilás, mais ou menos, rosinho. Ele mostra o lançamento para 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 75 graus. O que ele mostra nessa figura? Ó, o maior alcance é para 45 graus, maior alcance horizontal. A altura máxima, a maior altura máxima é quanto? 75 graus. E o mínimo alcance pode acontecer para quanto? Para 15 para 75 graus, certo? Então ele mostra aí, ó, se ele falasse a maior altura, né, algum ponto alto, aí você teria que assumir 15 graus ou 75 graus. No caso de maior alcance, o θ vale 45 graus. O que ele deu? Olha lá, se vocês quiserem usar a equação pronta, ele deu o D máximo aí, ó. Você pode usar essa equação, que é V0 ao quadrado sobre G, certo? Já essa equação que ele escreveu logo acima aí, já é assumindo θ igual a 45 graus. Mas vamos usar as equações que eu dei para vocês, que eu falei que é mais fácil, que não precisa ficar decorando para que condição, para que condição, para que condição. Então, o que a gente escreveu?
E o D é o quê? Vou começar aqui, ó. Deixa eu ver onde fica melhor. Vou fazer aqui, que é o que a gente vai ter que determinar. É 2V0x vezes T, certo? Então, eu preciso determinar o V0x. Vou fazer aqui, ó. Quem que é o V0x? É V0 vezes o cosseno do ângulo, que é 45 graus. V0x vai ser o quê? A velocidade inicial, só que eu tenho que ter ela em metros por segundo. 108 dividido por 3,6 vai dar 30. Então, aqui vai ficar 30 vezes o cosseno de 45. Eu não vou substituir o cosseno, vocês já vão ver por quê. Vou colocar aqui, então, ó. D é igual a 2 vezes 30 vezes o cosseno de 45. Quem que eu preciso descobrir? O T. Vou escrever aqui. Quem que é o T? O T é V0Y sobre G, certo? Quem que é o V0Y? Vamos calcular. É V0 vezes o seno de 45. É V0, 30, vezes o seno de 45. Vou substituir aqui, ó. O T vai ser 30 vezes o seno de 45 dividido por 10. Posso simplificar. T, então, é 3 vezes seno de 45. Vou colocar aqui, ó. Vou multiplicar os números. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 60, 180. Certo? Agora ficou o quê? Seno de 45 vezes cosseno. Cosseno de 45 e seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O que vai ficar? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 vezes 2, 4. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo, vai dar 180 dividido por 2, que vai dar um D de 90 metros. Alternativa B. Ah, Fran, eu achei mais fácil usar a equação que ele deu. Vou pôr ela aqui, vou fazer de outra cor até, ó. D é igual a V0 ao quadrado sobre G. D igual a 30 ao quadrado dividido por 10. D é igual a 900 dividido por 10. D igual a 90 metros. Dá o mesmo resultado. Só que é uma equação a mais para você ter que saber. E ela só serve para alcance máximo com ângulo de 45 graus. Tá? Essa equação aqui, ó, só serve quando θ for 45 graus. Qualquer outro ângulo não serve. Já essas outras que eu usei aqui, serve para qualquer ângulo. Tá? Se fosse 30, se fosse 60, se fosse 90. 90 não, né? 30, 45, 60, 15, 75, todos os outros ângulos. Só mostrando para vocês que o raciocínio não é único, né? Eu sempre falo, a linha de raciocínio dos exercícios não é única. Eu tenho mais de uma forma para resolver os exercícios. E aí vai de cada um, organizar o seu raciocínio, identificar o problema, o que ele quer e como que eu vou construir. Dúvidas? Eu tirei lá da apostila, lá da página 30, Luma. Em cima da figura, você viu ela lá? Ele escreve bem em cima, né, que é para θ igual a 45. Na verdade, são as mesmas equações que eu escrevi, só que o que ele foi fazendo? Ele foi desenvolvendo elas para θ igual a 45 e conseguiu simplificar. Por isso que a gente obtém o mesmo resultado, seja por uma equação ou por outra. Tudo bem? Sim? Luma?
Sim? E o dos demais? Posso ir para o próximo? Posso. Agora, esse, pessoal, esse exercício não dá para fazer pelas equações prontas. Esse a gente vai ter que construir o raciocínio, Luma, não tem como. Vou explicar por quê. Ó, deixa eu trocar aqui por preto. Uma jogadora de vôlei rebate uma bola na linha da rede, a uma altura, desculpa, 2,6 metros, com o módulo da velocidade inicial V0 formando um ângulo θ com a direção vertical, num local onde a gravidade é 10. A distância mínima da rede à linha de fundo é 9 metros. Considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir esta marca e que a resistência do ar é desprezível, pode-se afirmar que o módulo das componentes inicial, V0x e V0y da velocidade da bola, em metros por segundo, são, respectivamente. Por que eu não posso usar? Porque agora, ó, a bola não subiu daqui, ó. Certo? O ponto inicial dela agora é aqui. Só que não é lançamento horizontal, é oblíquo. Só que mudou o ponto de lançamento. Ela foi lançada de uma determinada altura já. Então, a gente vai ter que escrever. Então, primeiro passo, decompor a velocidade inicial, que foi o que ele pediu, as componentes, ó. Só que eu preciso partir delas para escrever as equações e determinar o que eu quero. O que eu tenho? Eu tenho, deixa eu pôr de outra cor, vou pôr de vermelho. Eu tenho a componente horizontal aqui, ó, V0x, que é responsável pelo movimento na direção horizontal. E eu tenho a componente vertical, V0y. Alguém perguntou? Não? Que é a projeção, né? O que eu posso escrever? Então, ó, vou fazer aqui fora. Na direção X ou na horizontal. O que eu sei? Que é movimento uniforme, ou seja, não tem aceleração. Que equação que a gente tem para o movimento uniforme? Delta S é igual a velocidade vezes o tempo. Qual é a distância na horizontal que ele falou que a bola vai percorrer? 9 metros, porque ele fala, ó, considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir esta marca. Que marca que é? Aí ele fala aqui, ó, a marca, nossa, ficou horrível, né? A marca, que é a linha de fundo, ó, certo? Então, esse ΔS aqui vale 9. Quem que é a componente da velocidade responsável pelo deslocamento na horizontal? V0x. E o tempo? Quanto ele falou que quanto tempo que ela demora? 0,2. Passa o 0,2 dividindo. Eu já tenho a componente horizontal. 9 dividido por 0,2 vai dar 90 por 2. 45 metros por segundo. Eu já sei a resposta. Qual é a alternativa? A. Só que vamos lá, vamos concluir o raciocínio do exercício. Vamos determinar a componente vertical, só para vocês verem que não é difícil. Na vertical, o que eu sei? Que é movimento uniformemente variado. Só que agora, ó, o que essa bola vai fazer? Ela vai descer. A gravidade, ó, está favorecendo o movimento. Trajetória positiva para baixo, a aceleração é a da gravidade. O que eu sei? Para o movimento uniformemente variado, eu sei 3 equações. Eu sei o Vovoati, vou só escrever, mas já vou apagar, para mostrar só qual eu vou usar. Eu sei o Sauveton. E eu sei o Torricelli.
certo? O que eu quero saber? Eu quero saber o V0Y. Ó, o V0Y tá aqui e tá aqui. Que outras informações que eu sei? Eu sei a aceleração, que é a gravidade, ó, tá nas 3 também. Eu sei o tempo, tá nessa, e tá aqui também, ó. E sei quem mais? E eu sei o ΔS, que é a altura que ela foi lançada, ó. Que tá aqui e tá aqui. Qual a equação que tem informação que eu não sei? Ó, eu não sei isso daqui, eu não sei, ó. E nem isso. Eu vou usar essas equações que eu não sei? Não, eu vou usar do ΔS, que é o que eu sei as informações. Então eu vou apagar e escrever só do ΔS. Então, analisando, na vertical é move, a equação que convém para determinar o que eu quero é essa daqui. Quem que é o ΔS? É a altura, h. A velocidade inicial é a componente vertical que ele está pedindo. O tempo ele me deu. A aceleração é a gravidade. Só substituir, ó. 2,9 V0Y, o tempo 0,2. Primeiro vou multiplicar, então vai ficar 2,9. 0,2 ao quadrado é 0,04. Vezes 10 dá 0,4. Dividido por 2 dá 0,2. Se eu passar para lá, vai ficar 2,9 menos 0,2 é igual a V0Y vezes 0,2. Vai ficar 2, é 2,6. Por que eu estou usando 2,9, gente? Eu tiro os números da minha cabeça, né, e acho que tá tudo certo. É porque 9 era aqui, né? 2,4. Passo 0,2, dividindo. Eu vou ter que ver 0y, vai dar 12 metros por segundo, confirmando a resposta. Então, ó, não é difícil, tá? Eu posso, não preciso saber todas as equações, eu consigo construir. Eu só preciso analisar. Movimento na direção X, movimento na direção Y. Mas esse tipo de exercício é aquele que, se eu fizer uma parte, ó, as alternativas já mostram qual é a resposta, eu já posso ir para o próximo, já ganhei tempo na resolução. Eu só fiz a segunda parte para confirmar o resultado, né? Mas pensando aí vocês no vestibular, já dá para ganhar tempo e ir para frente. E aí? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Não? Não? Estão assustados? Estão quietinhos? É por isso que eu falei que eu ia dar só um módulo hoje, porque ele é pesado esse módulo, tá? Então, assim, eu recomendo, vai fazer os exercícios lá da tarefa de aplicação com calma, escreve as equações, desenha, faz esquema para tentar visualizar os dados, o que ele está querendo dizer, tá? Os esquemas, os desenhos só favorecem a resolução, tá? É construtivo. Posso limpar a tela? Eu tinha colocado um slide em branco, achei que eu ia precisar. Mas aqui eu termino a aula de hoje, tá? Aí a gente pode tirar dúvidas agora. Eu vou encerrar a gravação, então.